Igreja da Boa Nova de Terena, Alandroal. Mais que robusta, guerreira. Foi assim que, por volta de 1340, se quis que esta igreja parecesse guerreira. Não é caso único em Portugal, mas no género é um exemplo perfeito. Muitas são as incógnitas, as dúvidas, as lendas sobre a Igreja da Boa Nova de Terena. Terá sido construída sobre um templo a um deus pagão? Será todo este território sagrado há milhares e milhares de anos? A verdade é que já no século XIII, Afonso X de Leão e Castela cantava os milagres de Santa Maria de Terena, que aplacava brigas, curava doentes e ressuscitava mortos. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. José Custódio Vieira da Silva. É um bocadinho insólito, no meio destes campos, de repente, esta igreja-fortaleza com este ar ameaçador, mas fundamentalmente lindíssima. É, de certa forma, um paradoxo, concordo perfeitamente, Paula. Ainda por cima, neste sítio, parece quase imaculado, é um tipo de igreja que Mário Tavares Chicó, um dos principais historiadores da arte do século XX, criou, Igreja Fortaleza. Se há igreja fortaleza em Portugal, esta é o modelo por excelência, o modelo assumido. Desde o aspecto compacto, Sim, robusto, não é? sem qualquer decoração, dos muros, até aquilo que mais individualiza o sentido militar da construção, as ameias, que coroam todos os muros, todas as paredes da igreja, e nas ameias percebem-se as seteiras, características exatamente de um sistema fortificado, de um castelo, até um sistema que é também inovador, e também passa por aí muita da originalidade desta igreja, que é a colocação de balcões sobre as portas de entrada. Balcões cuja base é feita por orifícios, os chamados matacães, e o nome também diz tudo, destinados a proteger a entrada, ou seja, os pontos fracos. Os inimigos não conseguiriam franquear a porta sem ser atacados pelos buracos Na vertical, na vertical, com exatamente. projéteis que seriam disparados na vertical e que evidentemente causariam a sua moça, Claro. mesmo aos capacetes de metal que eventualmente levassem na cabeça. Para além deste aspecto denso dos muros fortificados sem cedência nenhuma a qualquer decoração, os próprios cantos da Igreja Fortaleza são cortados, ou seja, aquilo que em linguagem militar se diz para evitar os pontos mortos. E se dermos uma volta a este edifício, perceberemos então melhor isso. A Igreja da Boa Nova, mas conhecida há muito tempo por Santa Maria de Terena, é uma pequena edificação. Vamos dar a volta, não custa nada e é uma beleza. É aquilo que chamaríamos ermida e que hoje, como há centenas de anos, mantém essa função. Uma ermida está afastada, isolada. É isso que continua a ser esta igreja.
Ao darmos esta volta, percebemos também um outro elemento que eu há bocado não referi, que é o facto das janelas se reduzirem também a estreitas frestas, acentuando, uma vez mais, este caráter austero, duro, de fortaleza. E estamos a passar aqui num dos braços da cruz, porque era esse outro aspecto que eu queria sublinhar, é que esta igreja é muito original porque adota a planta em cruz grega, ou seja, uma cruz com 4 braços iguais. Este pequeno ressalto aqui, que parece contrariar o que estou a dizer, mas tem a ver com a sacristia, um elemento que é sempre necessário para as necessidades do culto e, portanto, originou este pequeno ressalto que perturba esta tal planta em cruz grega. Mas não impede a leitura, não é? De maneira nenhuma. Consegue perfeitamente ler-se essa planta. Eu acho sempre fascinante porque estas plantas, nestas edificações multisseculares, porque de alguma forma é como se eles tivessem a possibilidade que nós hoje temos, que é de ver de cima. E não tinham, não é? Não tinham. Era uma intenção exclusivamente espiritual. Não havia a expectativa de fruir da vista aérea, como é óbvio, não é? Não, de maneira nenhuma. Mas tem a ver com a arquitetura, com o seu desenho, com a sua elaboração, com a sua construção. Queria só sublinhar que aqui é a zona da cabeceira da igreja, ou seja, onde está o altar-mor. E é, naturalmente, a única face desta cruz centralizada que não tem porta. Exato. Tem uma fresta ainda mais pequena, que era a única iluminação nesta zona da igreja. Mas continuando ainda com a planta cruz centralizada, é muito raro no Ocidente, na Europa Ocidental, a utilização deste tipo de planta. Ela é muito comum no Oriente. O mundo ortodoxo, desde a Grécia, de Istambul até Moscovo, adota por sistema a planta de cruz centralizada, ou chamada também cruz grega. O Ocidente não, preferiu sistematicamente a chamada cruz latina, isto é, um dos braços da cruz é mais comprido que todos os outros. E normalmente aqui no Ocidente, quando sucede utilizar-se a planta centralizada, estão muitas vezes associadas a monumentos funerários. O que não é necessariamente o caso desta. E por isso a torna, uma vez mais, também muito original. Em Portugal, se quisermos lembrar, digamos, a igreja de planta centralizada por excelência é a Charola de Tomar. Há mais igrejas desta família, contemporâneas desta, por este território em Portugal, não há? Não muitas, mas há. Talvez a que esteja mais próxima desta, em todos os sentidos, aqui próximo, no Alentejo também, que é a Igreja da Flor da Rosa, no Crato. Simplesmente tem uma elevação, uma projeção vertical, que esta não tem, mas que quase nenhuma igreja em Portugal gótica tem. É das igrejas onde o sentido ascensional, que é uma das características da arquitetura gótica, mais se acentua. Mas de resto, o sentido de fortaleza, o sentido de igreja dura, austera, muito fechada, é talvez a irmã gêmea, atentas a algumas destas diferenças, desta Igreja da Boa Nova. Estas igrejas, pelo menos esta de Terena, ao que sei, nunca foi protagonista em nenhum combate. Portanto, tratava-se de usar mais a linguagem militar. É uma intenção de dissuasão, se quisermos. Aí, Paula, temos que pensar no século XIV em geral. Por exemplo, em termos europeus, o século XIV é aquilo que na linguagem económica dos nossos dias diríamos é um século de recessão, é um século de depressão, em todos os sentidos. Uma série de maus anos agrícolas, provocados por intempéries, que levaram a crises agrícolas muito grandes, e a base da alimentação medieval era o trigo, eram os cereais. De modo que há fome e atrás daí vêm as crises económicas acentuadas. A par disso, há também, a nível político, o enfrentamento sucessivo das nações europeias em dois blocos fundamentalmente. Aquilo que toda a gente já terá ouvido falar, a chamada Guerra dos 100 Anos. Tem como principais protagonistas a Inglaterra e a França, pela disputa de territórios. Mas atrás da França e da Inglaterra
vão todos os aliados De respectivos. uns e de outros, exatamente. Portanto, embora não se possa dizer que estamos em guerra contínua, durou 100 anos, foi o estado de beligerância, mas o século XIV acaba por ser refém de toda esta situação De dramática, permanente tensão, não permanente é? tensão e dramática. Como se não bastasse isso, também uma crise profunda a nível espiritual. É a primeira vez que o Ocidente cristão, que só tem unidade, não já política, porque há uma série de estados, de nações, só tem unidade a nível religioso, vê-se confrontado com uma dualidade. Um Papa em Avignon, um Papa em Roma. Exatamente. E isso significa, uma vez mais, que também dois blocos. Um bloco europeu Apoio. apoia Avignon, outro bloco apoia Roma. Finalmente, diríamos, para coroar todo este ciclo de más notícias em relação ao século XIV, o grande episódio da peste negra. Esse é talvez, até por aquilo que ele representa, pelo que significou, o mais marcante e que muita gente identifica logo com a Idade Média, o século da peste, a peste negra. Ainda hoje continua a haver pestes, como sabemos, Exatamente. agora mesmo nos nossos dias. Não é? Mas Exatamente. esta peste negra foi tão forte, tão violenta, porque mais de metade da população europeia desapareceu no espaço de 5, 6, 7 anos. Pensemos. Sugeria que ouvíssemos uma passagem. O relato de Boccaccio, ou Boccaccio. Passava já o ano 1348 e a cidade de Florença, nobre entre as de maior fama na Itália, foi presa de uma mortal epidemia. A peste declara-se no Oriente, onde vitimara incontáveis vidas. Prosseguindo imparável a sua marcha, propagou-se, para mal nosso, ao Ocidente. Nenhuma medida sanitária resultou. A calamidade incutira tanto terror entre os homens e as mulheres, que irmão abandonava o irmão, tio desprezava o sobrinho, irmã esquecia o irmão, e bastas vezes o mesmo acontecia até em relação a mulher e marido. E, o que é pior ainda e quase inaceitável, pais e mães evitavam visitar e dar auxílio aos filhos, como se eles lhes não pertencessem já. José Custódio, e o fundo artístico desse século XIV tão sombrio, como nos descreve, e Boccaccio também nos descreve no que respeita à peste negra, é a arte gótica. É, e de certa forma é um paradoxo, quando acentua muito bem que o século XIV é um século de depressão sombrio, a arte gótica é a arte da luz, a arquitetura, porque a arte gótica nasceu com a arquitetura. E a procura do gótico é a luz. Em 1144 nasceu a arquitetura gótica em Paris, nos arredores. Tem data de nascimento, ao contrário dos outros movimentos Que não se artísticos. sabe, este Exatamente. tem Foram data. nascendo, foram aparecendo. Aqui tem data. Data e quase certidão, certidão de registro. Um abade chamado Siouget, de uma abadia nos arredores de Paris, chamada de Saint-Denis, onde os reis de França se mandavam sepultar. E este abade, que era engenhoso, ambicioso, entendia que a sua igreja já não correspondia às necessidades. Era uma igreja românica, pequena, e precisava de outra grandeza até para a monarquia capeta, que em França, nesta altura, não tinha grande poder. Tinha um território diminuto, a chamada Ilha de França. Ora, este monge, que é um aliado perfeito do rei, tanto que quando o rei vai para uma cruzada, é ele que fica como regedor do reino, entende que tem que encontrar uma forma de glorificar não só Deus, em primeiro lugar, como monge que era, mas também de alguma forma a própria monarquia. Ele escreveu 2 livros magníficos, onde não é propriamente humilde, onde exalta a obra que faz. É pena que ele não nos diga como é que chegou a essas conclusões, porque ele só diz: a igreja resplandece com nova luz, a luz ilumina todo o interior, a luz aqui, a luz acolá. O que significa um corte radical com toda a linguagem, toda a estética anterior. No românico, o problema de cobrir com pedra
Estes espaços faz com que tenham de ser os muros muito robustos a sustentar. E não podem ter grandes aberturas, porque de outra forma não aguentariam o peso das Exatamente. coberturas. Portanto, é um problema técnico. Começa por ser um problema técnico. Bem, gostaria eu que o abade Siugé nos tivesse dito como é que chegou a estas conclusões. Foi ele? Foi algum arquiteto que já estava a experimentar? O que é facto é que nessa igreja dele, a cabeceira, a zona onde está o altar-mor, ele transformou por completo, fazendo com que ela seja toda só vidro, luz, vitral. Torna-se extremamente luminosa. Estamos a falar do ano, novamente? 1144. É extraordinário. O retirar a carga do peso da abóbada, dos muros, para que eles se rasgassem cada vez mais, de uma forma tão elegante e que tem na ogiva o seu elemento precursor e definitivo, é qualquer coisa que na Europa nenhuma outra arquitetura conseguiu. Rapidamente, esta nova forma de construir, ou perseguir este ideal de luz, expandiu-se muito rapidamente nos territórios do rei de França. Por isso é que ela é muitas vezes associada à monarquia francesa. Nas cidades, Chartres, o gótico, alcança pela primeira vez todos os seus pressupostos técnicos e estéticos. É a catedral gótica por excelência, no sentido que aí está já tudo plasmado. A partir daí é melhorar. Preciso fazer aqui um parênteses. Estas obras eram de tal maneira grandiosas que poucas se completaram. Chartres é um caso único, por exemplo, e Amiens também. Algumas só no século XIX, com o romantismo, é que foram concluídas. Imagine. E outras nunca foram concluídas. Por isso é que, por exemplo, Notre-Dame de Paris tem aquelas torres quadrangulares, mas faltam-lhe os pináculos, porque nunca foram feitos. Mas isto para dizer que o século XIII é um dos séculos mais importantes da história da Europa. É um século luminoso, como o próprio gótico. E basta ler, enfim, todos os autores que se dedicam à Idade Média para perceber isso. Falarmos do século XIV é exatamente o inverso. Ou seja, devido a todos aqueles problemas que há bocado falamos, não há espaço, nem tempo, nem dinheiro para continuar com estas grandes obras. Portanto, as catedrais param, por norma. Enfim, há trabalhos residuais, mas não avança a construção. Só no século XV, passado todos estes problemas, é que a arquitetura gótica retoma de novo um fôlego que a vai levar pelo século XVI diante, e em certos casos XVII, e permitam-me a irreverência, se calhar e a ousadia, e pelo século XX e XXI. Porque se formos um pouco, sobretudo os países anglo-saxónicos, o que vemos é construir-se em neogótico. Já pensou, por exemplo, a Catedral de Nova Iorque, a Catedral de São Patrício, que dizem que é uma catedral gótica? É uma coisa recente. Portanto, é um modelo estético a que se continua a recorrer. A que se continua a recorrer. Mas nós estamos no século XIV, José Custódio. Exatamente. É o século que vê nascer esta igreja. E esta igreja não se apresenta com essa descrição luminosa. Por as razões que já apontámos para a Europa, também se passa, de certa forma, a mesma coisa. Dom Dinis é que inicia o século XIV, sucede-lhe Afonso IV, e será no tempo deste rei que esta igreja é construída. Mas, para além de todos os problemas que falámos para a Europa, que aqui se fazem sentir também em Portugal, há problemas específicos. Há guerra civil entre Dom Dinis e seu filho. E todos conhecemos a Rainha Santa Isabel, a tentar interceder, fizeram as pazes. O filho de Dom Afonso IV... Mas a guerra foi longa ainda. Foi. O nosso conhecidíssimo Dom Pedro também se revolta contra o pai. Portanto, continuamos em guerra civil. Não só guerra civil, também exteriormente, e aqui vamos bater em cheio nesta igreja, exteriormente há um dado muito importante. Os mouros de Marrocos tentam, por uma última vez, conquistar a Península Ibérica de novo. E é aqui que emerge a Batalha do Salado. O rei de Leão e Castela teve necessidade de pedir apoio ao rei de Portugal. Isto para explicar que o século XIV português também é um século de retração. Neste contexto, o que é que ressalta no século XIV? A construção militar. É o século de construção de castelos, sobretudo o rei Dom Dinis, pelo menos atendendo ao que as crónicas dizem. Muitos castelos já vinham de Afonso III, outros são completados no reinado de Afonso IV, mas é a arquitetura militar. Estamos num tempo de definição definitiva de fronteiras. Não esqueçamos Alcanises,
o Tratado de Alcaniz, no fim do século XIII. Aqui alguns territórios, Ouguel, etc., que ainda sofrem uma ligeira alteração, mas estamos a compor o traçado definitivo do território. E o que é fundamental num Estado? Marcar as suas fronteiras. Exatamente. Nós estamos aqui a olhar para Espanha. Espanha. Terras de Espanha, estamos na raia. Para a Espanha. Portanto, desde logo, uma primeira observação que eu faria é que o sentido fortificado desta igreja, a par de outros, mas também tem a ver um pouco com este sentido de marcação de um espaço. E de um espaço fronteiro ao, não é inimigo, mas ao vizinho. Pontualmente inimigo. Pontualmente, ou muitas vezes, nesta Idade Média, inimigo. Isto para dizer que talvez a grande arquitetura do século XIV, em termos, eu diria, estéticos, seja a militar, sobretudo as duas grandes torres de homenagem, que são os símbolos ex-libris desta época, aqui bem perto, Beja e Estremoz. Sabe-se quem construiu esta igreja-fortaleza? Não. Como na maior parte dos casos na arquitetura e na arte medieval, está tudo envolto, ou por perda dos documentos, ou por isto ou por aquilo, são poucos os artistas. Mas terá sido uma encomenda régia? Tudo leva a crer que sim, atendendo desde logo um outro sinal que está bem visível aqui aos nossos olhos, o escudo régio sobre este balcão na porta principal. E ali a porta norte repete também o escudo régio. O que nós vemos é um brasão régio já com a reforma feita por Dom Afonso III, que é a colocação dos castelos, a chamada bordadura dos castelos, que aqui estão em número de 15, no brasão régio. Antes desta igreja existiu de certeza aqui outra. E um dos documentos mais significativos e até, eu diria, comoventes, porque se trata de poesia, trata-se de lírica, são o célebre livro das Cantigas de Santa Maria de Afonso X, o Sábio de Castela. As Cantigas de Santa Maria são a obra poética de um rei, Afonso X de Leão e Castela, dedicado aos santuários marianos. O único, é muito interessante, o único santuário português que ele refere, de que ele fala, é Santa Maria de Terena. Assim como ouvi a quem isto me há contado, em Riba de Guadiana há um lugar muito honrado, e Terena lhe chamam lugar muito santificado, onde muitos milagres a Senhora faz. Senhor Godinho, um cavalheiro nado e criado neste território e filho de gente que pertence aqui há muitas gerações. O Senhor Godinho é a pessoa indicada para nos contar as lendas que lhe foram contadas sobre esta pérola. Sim, aqui. Esta pérola. Boa Nova de Terena, situada neste fundo. Não és grande, não és pequena, és do tamanho do mundo. Isto é do meu amigo Joaquim Catita. Que coisa linda! Um dos homens mais inteligentes também aqui da zona. Porquê é que esta igreja se chama Boa Nova? Este sítio foi, se calhar, por influência já da magia da fé, é a ponta das guerrilhas, a montante aqui da Raia Espanhola e a jusante, daqui até Vila Real de Santo António, nada de dizer que houve guerrilhas, que houve mortes. E aqui a montante são muitas. Está a dizer que este território, aqui, este espaço é particularmente pacífico, é pacífico. isso? Pacífico. Porque isto não é até só aqui estes vestígios. Teve o tal endovélico, mais umas coisas além às águas frias, que é, se avista lá aquele monte, embaixo, que há lá ainda vestígios. Porquê é que o Sr. Godinho acha que as pessoas continuam a vir prestar homenagem e fazer pedidos a Nossa Senhora de Terena há, por esta altura, 8 séculos? Há mais de 800 anos, pelo menos. Essa pergunta é muito pertinente, precisamente porque nunca mais acaba a necessidade das pessoas terem que recorrer à fé. Acabou a guerra do ultramar, há outras guerras, há outras pestes, há outras coisas. Há outras dores, há sempre dores. E as pessoas vêm ali. E há que respeitar essas pessoas. Pela experiência que eu tenho da vida com estes 86 anos,
Nada é impossível. O querer tem muita vontade. Temos é que querer. Deus diz-nos, põe a mão, o Deus em que cada um acredita, é bom que se faz isto. Põe a mão que eu te ajudarei. Não deixa de ser curioso que a Santa Maria de Terena, a Nossa Senhora, a Virgem de Terena, com uma tradição tão grande neste lugar, as festas que se fazem em sua honra tenham o nome de prazeres. Passou-se a chamar a Festa dos Prazeres porque era aqui que as meninas sentiam o primeiro prazer. Era no campo, tudo searas. E ali podiam fazer as suas marmeladas de vez em quando e essa coisa. Isto foi coisas que eu vivi e que eu fui festeiro durante muitos anos. Então acha que é por isso que se chama prazeres, não é porque é uma devoção à Nossa Para mim Senhora dos Prazeres? foi o que apurei de tudo que fui ouvindo. E eu fui sempre um indivíduo que perguntava aos velhos, aprendi muito com os velhos e até com os jovens. Ainda hoje aprendo com a juventude, com os amigos dos meus netos, com coisas, não é? Ainda aprendo coisas com eles. E nós dizemos que a juventude está perdida, não está nada. Assim é que eu gosto de ouvir, é isso está mesmo. nada. Convém lembrar que esta igreja está aberta ininterruptamente ao culto há cerca de 700 anos. Não é uma coisa muito vulgar. E também por isso, quando se entra, toda a decoração que hoje preenche todas as paredes, desde estas daqui da entrada onde nos encontramos, em tons fortes de azul, que são do século XIX, é um gosto popular, interessante, que dá também a noção do que isto representa para uma população daqui, das redondezas, em função das romarias. É uma devoção fortíssima. Esta igreja está aberta ao culto há cerca de 700 anos, mas o culto a Santa Maria de Terena é muito anterior. Muito anterior. Muito anterior. É um caso, diríamos, de longevidade verdadeiramente notável. A par de um século XIX, de um sabor popular, temos, por exemplo, o gosto do barroco nestes dois altares laterais e, sobretudo, na cobertura, na abóbada, com os 8 reis de Portugal e mais em cima cenas tiradas do Apocalipse. Mais notável, devido à sua qualidade, é o retábulo tardo-renascentista, ou como até há pouco tempo se chamava maneirista, que está atribuído a um pintor, Francisco de Campos, que trabalhou muito nesta zona, de grande qualidade e, como diz um investigador espanhol, um caso raro, porque normalmente estes retábulos renascentistas são em volume, são em escultura, e este é dos poucos que é em pintura. Portanto, numa pequena ermida que parece abandonada, isolada, mas que o fervor popular contesta e o apego que as populações têm, encontramos também uma obra de grande qualidade no panorama da pintura do século XVI português. Mas a estrutura arquitetónica desta igreja obriga-nos a voltar ao século XIV. Estas abóbadas. A ogiva é o elemento estrutural e talvez mais definidor da arquitetura gótica, porque daí parte toda a aventura, ou seja, ao permitir equilibrar de outra forma a distribuição das forças e do peso das coberturas, faz com que as paredes deixem de ser elementos portantes, já não suportam o peso, para se tornarem então possíveis as aberturas magníficas e, claro, os vitrais. Tirando aqui a zona do cruzeiro, que nós encontramos nos 4 braços, volto a lembrar, de uma planta de cruz grega, ou seja, de 4 braços iguais, encontramos, afinal, elementos que têm a ver ainda com o românico, isto é, abóbadas de berço quebrado. Com o estilo anterior ao gótico. Anterior. Segundo se conta,
A rainha de Castela, Dona Maria, filha do nosso rei de Portugal, Afonso IV, foi mandatada pelo marido para pedir socorro, auxílio ao pai, porque o rei de Castela estava com o problema de combater os mouros que ameaçavam invadir de novo a península, e o nosso rei de Portugal, como estava desavindo com ele, tinha-se negado. Em desespero, então veio a rainha Dona Maria a Portugal pedir o auxílio Ao pai. Segundo se diz, teria passado por aqui a caminho de Évora, onde se teria encontrado. A lenda diz que é o contrário, mas hoje pensa-se que terá sido ao invés. Isto é, foi na vinda a Portugal que ela depois terá esperado aqui pela boa nova que lhe veio, quando o rei, o seu pai, recuou na negativa e lhe disse que sim, finalmente iria ajudar o seu genro. A Batalha do Salado foi uma vitória retumbante, quer para o rei de Castela, quer para o rei de Portugal, que lhe deu, a nível europeu, um grande prestígio, porque os mouros foram derrotados. Corria o ano de 1340. 1340. Portanto, supostamente, esta igreja, segundo essa lenda, esta igreja fortaleza, é mandada erigir pela rainha Dona Maria, filha de Dom Afonso IV, mulher de Dom Afonso XI de Leão e Castela, em agradecimento por terem juntado esforços e vencido os mouros, como aqui se diz. É isto. É o que diz a lenda, exato. Estamos no espaço da Capela Mor e não posso deixar de fazer notar a presença de um documento extraordinário. Trata-se de uma pequena placa trazida de um templo daqui das proximidades, São Miguel da Mota, relativo a um deus pagão anterior aos romanos e que era adorado aqui na Península Ibérica porque vinha gente de todo o lado, não era só do território que hoje é Portugal, um deus chamado Endovélico. Tal era a sua força que os romanos não hesitaram em incorporá-lo no seu próprio panteão, considerá-lo mais um deus também deles próprios, e ergueram um santuário enorme, magnífico. Aqui próximo, em São Miguel da Mota, o que justifica uma vez mais, de alguma maneira, todo o discurso que temos vindo a fazer. Esta ermida, esta igreja da Senhora da Boa Nova, é um marco formidável da sacralização dos sítios. Aqui, nesta pequena ermida, encontramos memórias de milénios, sobretudo memórias de uma humanidade que continua, em certos aspectos, fiel ou igual a si própria, isto é, a crer em forças superiores. O que a própria Igreja Católica fez foi, em muitos casos, cristianizar locais que já eram de devoção, locais que já eram de adoração a outros deuses. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.